Oi minha gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de desbridamento. Você, na sua caminhada como enfermeiro, já fez algum tipo desses? Pode ser que sim, mas talvez você nem sabia que isso era um tipo de desbridamento. Vamos lá? O primeiro desbridamento que vamos falar hoje é o mecânico. Ele é dividido em 4 subtipos e cada um deles vai ter suas particularidades. Os dois primeiros, que é por fricção e irrigação, ele é muito comum e com certeza você que é enfermeiro na hora da limpeza já fez. O de fricção consiste em passar gás da borda para o centro da ferida, esfregando, simplesmente. E a irrigação consiste quando a gente pega aqueles jatos de soro e direciona na ferida, tentando tirar dali alguma necrose ou esfacelo que já está um pouquinho solto. Os dois últimos, eles são pouco recomendados, porque causam dor e risco de infecção cruzada, então geralmente não se utiliza. Mas como está na literatura, eu trouxe para que vocês conheçam. Úmido seco é aquele que consiste em pegar uma gaze molhada, coloca na ferida, espera secar e puxa com tudo. É quase uma depilação. Com certeza causa dor no paciente. E por último, hidroterapia, que consiste em o paciente entrar em uma banheira e jogar jatos de água nas lesões. Então, também não deve ser muito legal. Agora nós vamos falar de um desbridamento bastante cobiçado, mas que nem toda unidade de saúde tem. O desbridamento biológico. É um desbridamento seletivo, feito com larvas de moscas, isso mesmo, larvas de moscas tratadas, que faz com que elas soltem umas enzimas e essas enzimas liberem e deixem mais mole a necrose. E aí depois elas fazem engolir essa necrose. Interessante, né? Vamos conhecer então agora o desbridamento autolítico. Ele é um desbridamento seletivo, não vai agredir o tecido de granulação, o tecido viável, vai apenas ali através das suas enzimas, como também dos macrófagos, realizar a lise e a fagocitose dos tecidos necrosados. Além do mais, vai promover ali um ambiente úmido adequado para a cicatrização. Promove ali um ambiente em torno ali, por exemplo, de 37 graus, um ambiente favorável e adequado para a cicatrização. Agora vamos ficar atento quando for fazer a escolha desse tipo de desbridamento. Por quê? Porque precisamos saber qual o tecido necrosado que está ali presente. Por exemplo, se é uma necrose de coagulação, se é uma necrose de liquefação. Isso é importantíssimo. Como também a quantidade de exudato, se está mínimo, moderado ou máximo. Por quê? Porque a depender do tipo de cobertura ou correlato que vamos escolher, podemos estar ali diante de algo que possa estar promovendo, por exemplo, o crescimento bacteriano, ou até mesmo o odor característico ali do impacto da cobertura com a ferida. Isso precisa ser esclarecido para o paciente. Além do mais, a questão da exudação, porque se ocorrer ali um vazamento de exudato, pode acontecer o quê? A maceração de bordas. Então precisamos ficar atentos na escolha do tipo de cobertura ou correlato que vamos estar utilizando nesse tipo de desbridamento. E quais são os exemplos de coberturas e correlatos? Temos hidrogéis, as espumas, temos as hidrofibras, como também o hidrocolóide. Agora, existe outro tipo de desbridamento que é semelhante ao autolítico, que é o desbridamento enzimático. É semelhante por quê? Porque ele também vai fazer a lise do tecido de necrose com enzimas, só que vai ser enzimas exógenas. E pode ser do tipo ali animal, bacteriano ou até mesmo vegetal. Como exemplo, nós temos o quê? A colagenase e a papaina. Agora temos uma desvantagem. Por quê? Porque esse tipo de desbridamento enzimático, ele não é seletivo. Ou seja, ele pode sim estar agredindo um tecido aliviável, que é o tecido de granulação. Como também muitas vezes pode estar causando dor. E não é isso que geralmente você quer proporcionar para o paciente. Então, se você gostou desse conteúdo, fique atento que você vai conhecer muito mais sobre outros tipos de desbridamento. Fica ligadinho aqui. E quando falamos de desbridamento instrumental, é importante
sabermos quais instrumentos vamos estar utilizando para esse procedimento, que é a tesoura ou o bisturi, são instrumentos cortantes. E para o profissional poder utilizar esses instrumentos e realizar o procedimento, é importante que esse profissional ele tenha capacitação, conhecimento, tá, para realizar esse procedimento e principalmente conhecer os riscos, certo? É interessante que esse paciente conheça as contraindicações desse procedimento, como a insuficiência arterial, oxigenação tecidual deficiente, aqueles riscos de hemorragia e quando tem risco de lesões ósseas ou até mesmo tendões, certo? O que é esse desbridamento instrumental? É um método seletivo e ele tem o objetivo de estar retirando ali aqueles tecidos desvitalizados, certo? Para que esse procedimento aconteça, é importante que o paciente e o profissional estejam em um ambiente iluminado, que garanta conforto para os dois e caso tenha ali pequenos sangramentos durante o procedimento, esse procedimento ele deve ser interrompido, certo? Existem duas técnicas importantes para esse procedimento, que é a técnica de cover, quando você vai deslocando ali a borda da lesão, certo? A borda da escara, da necrose, perdão, e a técnica de square, quando você faz ali risquinhos horizontais e verticais. É aquele jogo da velha, certo? Deixando ali pequenos quadradinhos que você vai tirando aos poucos esses quadradinhos. Existem essas duas técnicas que você pode estar abordando no desbridamento instrumental. Já o desbridamento cirúrgico é um procedimento, um método instrumental cirúrgico realizado por um profissional experiente, pelo médico cirurgião, certo? Nesse momento ele vai retirar o máximo ali que ele conseguir dessa necrose, dessa placa de necrose. E existe uma vantagem ótima, que é a rapidez. Essa necrose ela vai ser retirada, né, ali de uma forma rápida, um dia só. Já a desvantagem associada a isso é o custo desse procedimento, é o risco anestésico, assim como o risco de sangramento, o risco de infecção, por ter ali uma abordagem em uma área extensa, certo? Mas para esse procedimento ocorrer, é preciso que esse profissional, esse médico, seja experiente. Essa anestesia vai depender muito do local dessa necrose, da profundidade, da extensão dessa necrose e deve-se sempre ser realizado por alguém experiente, tá? Porque será retirada essa placa de necrose, né, de todo esse tecido desvitalizado de uma só vez.